Pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa iluminando o seu dia com este que vos fala, R. Kovac. E hoje temos um entrevistado aqui especial. Então, primeiramente, nós temos aqui o pai Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a presença por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui hoje para esclarecer sobre a Umbanda, sobre o Candomblé. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Beval. Obrigado à rádio. Uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite também, viu? A primeira coisa que eu quero saber, quem é o pai Rodrigo? Então, sou iniciado na religião do Candomblé já há 12 anos, porém pertenço a Umbanda desde que me entendo por gente, né? A Umbanda veio por uma origem aí, que veio da minha avó que cultuava muito, passou para os meus pais, e hoje eu estou aqui nessa missão aí, fazendo o possível aí, toco lá em Suzano, tenho minha casa religiosa em Suzano, e aí já estou aí uma caminhada espiritual há de um tempo. Bom, pelo que você falou, a minha próxima pergunta está quase respondida, né? O que levou você a trabalhar nessa linha, né, da Umbanda e Candomblé? Foi realmente de berço, né, como se diz, né, porque de família já veio de berço, eu já tive essa formação espiritual, já que veio da minha avó, que foi a primeira, assim, que frequentou, aí depois passou para minha mãe, e aí eu, né, tive essa missão, né, não tive tempo de ter uma adolescência normal, como os jovens da minha idade, não tive tempo, não conheço o que é uma balada, não conheço o que é já fui direto já para a religião, fui fazer minhas graduações, né, é uma religião que exige muito, assim, estudo, né, então, o meu tempo, minha juventude foi para isso, né, hoje eu tenho 30 anos, mas já tenho uma caminhada aí de, pelo menos eu posso dizer que desde os meus 7, 8 anos já dentro da espiritualidade. Foi bom você falar isso, pelo seguinte, muita gente acha que tanto a Umbanda como o Candomblé é só chegar lá, receber santo e continuar, não que precise estudar. Muito pelo contrário, né? É uma religião de muito estudo, né? A Umbanda, o Candomblé tem muito estudo, tem muita coisa na literatura brasileira, também de livros, de escritores, né? Que falam muito sobre a religião. Tem muito estudo sobre a teoria, né? E a prática não é só, né? Todo mundo tem aquele pensamento que o terreiro você vai só para ver a entidade, receber. Não, tem muito estudo, muito trabalho social também, tem muita coisa. A religião, ela está sendo hoje um pouco mais desmistificada, né? Então é muito importante isso, entendeu? Uma pergunta que é o seguinte, o que é um babalorixá? E qual a importância de um babalorixá? Então, o babalorixá é um sacerdote, assim como um padre dentro da igreja católica, um pastor da igreja evangélica. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da religião do Candomblé e da Umbanda, né? Ele passa por formações dentro do Candomblé, é uma religião iniciática, né? Ele tem que passar por vários processos, obrigações, como a gente diz, né? Para chegar àquele grau. E na Umbanda também tem vários procedimentos também. Então, exige muito estudo, né, como estávamos falando, e exige também muita seriedade. Ser babalorixá é você ser um psicólogo, é você ser um médico, é você ser um professor, é você ser um pai, né, é você ser um amigo, enfim, engloba tudo, porque um babalorixá tem muita função na vida de uma pessoa que está ali para cuidar. Às vezes, dentro de um terreiro, a gente atende desde uma pessoa mais simples até um empresário, até uma pessoa da política, até uma pessoa do meio artístico, entendeu? Então o babalorixá tem muita responsabilidade acima de tudo. É isso que eu ia falar, minha responsabilidade é grande do babalorixá. Deixa eu falar devagar, senão eu enrola minha língua. Então, eu queria que você falasse qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé. Certo. Porque não é assim a mesma coisa no geral. Realmente, todo mundo acha que é uma coisa só, mas realmente tem muita diferença, né? A Umbanda, ela é uma religião da manifestação do espírito para a caridade, onde as entidades, que são entidades que viveram não há muito tempo, né? Por exemplo, os pretos velhos, são entidades que viveram na época da escravidão, né? Consideravelmente dentro da história,
isso tem o quê? Uns 300 anos para frente, né? Então, é o culto às entidades que se manifestam para praticar aquela caridade, e dar uma palavra, um conselho, dar um direcionamento para aquela pessoa, entendeu? Então, o culto da Umbanda sumamente é isso. Tem um pouco do kardecismo, né, onde fala da caridade, onde fala da evolução do espírito. Tem um pouco da religião indígena, né, que é onde traz também os caboclos, a cura através de banhos, de raízes, de ervas. Traz um pouco do africano, né, onde traz o culto aos orixás, aos seres da natureza. E um pouco do catolicismo com secretismo, né, uma religião puramente brasileira, foi codificada por Zélio Fernandino de Moraes em 15 de novembro de 1908, mas a Umbanda, as raízes da Umbanda já são muito antigas, porque ela foi bebendo de várias fontes, né? Então aí se formou, se codificou, né? Então a Umbanda ela tem esse desígnio da caridade. Já o Candomblé é uma religião iniciática, ou seja, a pessoa passa por vários procedimentos, a pessoa chega, o primeiro contato é um jogo de búzios, que é a antessala, né? Onde a pessoa vai ser indicada se a pessoa tem que se iniciar, se a pessoa precisa de um tratamento espiritual, e dali em diante a pessoa se inicia e vai se desenvolvendo dentro daquilo. Então o Candomblé é muito mais ligado à parte pessoal, a Umbanda é muito mais ligada à parte comunitária, entendeu? Então depende da sua ancestralidade. Então o Candomblé ele fala muito do que você tem que se religar da onde você veio. Se você, aquele orixá que você tem de origem, você se religa aquilo, e aí você se inicia, faz seus procedimentos, e são várias etapas, que é um conhecimento que eu sempre falo que não tem limite. Quanto mais se aprende, a gente mais sabe que nada sabe. Bom, isso em tudo na vida é assim. Exatamente. As pessoas que realmente sabem alguma coisa, elas têm consciência de que não sabem nada. Exato. E aqueles que acham que sabem muito, eles sabem menos ainda, né? Porque não tem fim, né? É uma coisa infinita, qualquer ramo. Com qualquer ramo, mas eu costumo dizer também que a religião afro, né? A gente não temos, por exemplo, que nem as religiões cristãs que tem um livro que codifica, que você segue aquilo. A gente tem o ensino que a gente tem dos nossos espíritos superiores, nossos irmãos mais evoluídos, nossos orixás, que nos ensinam aos nossos passos, entendeu? Então, a nossa religião ela é muito oral, é muito passado de mãe para filho, muito familiar, né? Uma religião muito familiar. A gente segue muito uma tradição, né? É como as mais antigas, né? Que tem o budismo, o cristianismo na época de Cristo, né? Que era tudo oral, né? Exatamente. Não existia escrita, né? E a religião, as bases, né? Porque o Candomblé e a Umbanda são religiões brasileiras, né? Se formaram aqui no Brasil. Mas as bases disso são milenares, né? Lá na África, o culto ao orixá, o culto aos espíritos é muito antigo, né? Uma coisa que data antes até do próprio cristianismo, do judaísmo, né? As origens e a vida nasceu na África também, né? Então a África guarda muito segredo, muito mistério, né? Então de lá veio a vida e lá estão as origens. Eu, pela minha idade, quando a gente era mais jovem, né? E havia muito preconceito, não só com relação à Umbanda, ao Candomblé, mas também aos próprios que chamavam crente na época, né? Hoje são evangélicos. Exato. E com relação à Umbanda e o Candomblé hoje em dia, ainda existe muito preconceito ou está diluindo? Olha, Roberval, dentro da religião africana ainda existe muito preconceito. Hoje a mídia, por exemplo, essa oportunidade da gente estar aqui dando uma entrevista é muito importante. Então hoje a mídia desmistifica bastante, mas antigamente existia muito mais preconceito. Mas hoje ainda existe, né? Hoje você vê é muito mais velado do que antes. Mas, por exemplo, ontem foi dia 27 de setembro, o dia de Cosme e Damião, né? Que é uma data importante para muitos umbandistas, candomblecistas, que a gente tem a nossa divindade criança, que a gente chama de Beje, Erê, a linha da Ibejada, né? E tem muitas, por exemplo, as crianças, é uma festa para as crianças, então distribui esse doce. Aí você vê muitas mães falam para os filhos, não come esse doce, que esse doce é oferecido, esse doce é macumba, tem magia, né? Então você vê que ainda tem preconceito. Muito do senso comum de achar que nós cultuamos
o negativo, o diabo. E dentro da nossa religião, na verdade, a gente não tem essa figura antagonista como existem em outras religiões, como o diabo. A gente acredita nos bons espíritos e como na vida também tem gente boa e tem gente ruim do outro lado. Isso é a verdade, né? Mas não que exista um ser individualizado que vá contra a criação, né? Isso nós não acreditamos. Então não existe culto ao diabo dentro da religião afro-brasileira, dizendo sobre a Umbanda e o Candomblé. É porque dentro do que eu estudei, assim, eu sempre fui curioso com religiões, parte de espiritualidade, e eu tenho um livro, uma Bíblia em casa, que foi escrita por um padre, e ela veio junto com a Enciclopédia Barça. E ele coloca nessa Bíblia que na original não existe a palavra diabo nem inferno. Inferno era um buraco, né, que a turma jogava os corpos dos indigentes, de animais, lixo ali para queimar, para evitar contaminação. E a igreja, com o decorrer dos anos, aproveitou aquilo e criou o inferno, aproveitando Dante Alighieri também, né? Então, a cultura do medo, né? É. A cultura do medo para prender um pouco as pessoas de que tem algo perseguindo, ou se você não ser correto, você vai cair naquele limbo, naquele inferno. É uma cultura do medo, né? A gente tem que ser bom, exatamente, a gente tem que ser bom independente, porque Deus ele é bom todo o tempo. Então a gente está evoluindo, a gente está aqui para viver. A gente é ser humano, a gente vai errar, a gente tem que aprender com o erro, né? Sim, porque eu penso assim, se a pessoa se sente bem em determinado lugar, não importa qual é a religião, a filosofia, desde que não faça mal para ninguém, né? Se ela se sente bem, então vai lá e pratica. Sim. Porque não adianta ficar lá sentado olhando e falar não existe a obra sem a ação, né? Não adianta a gente pregar algo, falar bonito e não fazer nada. Então, muito tá o que está no nosso coração. O que você faz de bem para o próximo? Às vezes não está todo mundo acompanhando aquilo, né? Então não importa a sua religião, não importa o que você faz, não importa o bem que você faz ao próximo. Uma palavra, um gesto, né? Ser uma pessoa boa para o seu próximo, é isso que importa. A sua religiosidade é aquilo que você acredita, isso não influi no seu caráter. Porque tem muita gente que veste uma roupa de santo, de candomblé, de umbanda e não tem caráter, como também tem gente que veste uma batina, que veste um terno para ir na igreja e também não tem caráter. O caráter é individual, não tem a ver com a religião. É pessoal mesmo, não importa onde você vai, mau caráter. Exato. No candomblé é muito pregado isso, né? Tem uma palavra que a gente usa dentro do candomblé que se chama Iuapelé, em Yorubá, né? Significa o bom caráter. Ter bom caráter é uma conduta, é uma coisa que a gente não tem aquele senso moral de para ser bom você tem que ser assim, assim, assim. Não, você tem que ser bom com seu caráter, fazer o bem pro seu próximo, praticar a caridade, enfim, né? Isso é caráter. E caráter não é você fazer uma ação social e tirar uma foto e postar em rede social, né? É que nem na época nós íamos na igreja criança, né, e escutávamos a turma falando da roupa do outro, etc. Então, eu como criança não via a utilidade, né? Exatamente. De frequentar ali. Sim. Não por causa da igreja, que não tem nada a ver, né? Mas eu falei, por que as pessoas vêm, né? Ficar fazendo um monte de coisa, Infelizmente, isso é de todas as religiões. Dentro da Umbanda também existe. Tem pessoas que vão dentro do terreiro para reparar se o outro irmão está vestido bem, se a entidade do outro irmão está trabalhando bem, entendeu? Dentro do candomblé, eu digo que o candomblé é uma religião muito linda, muito rica, né? Porém, existem muitas pessoas que deturpam muito. O candomblé ele tem muita cultura, né? Metade da cultura que a gente tem no Brasil, muita coisa na literatura, na música, na culinária, vem do candomblé. Por exemplo, você fala de comida baiana, quando você fala de comida baiana, por exemplo, acarajé, caruru, vatapá, são comida de orixá, são, como se é dito, são comidas que são oferecidas, então, né? Então, é uma coisa da cultura do candomblé que passou para a cultura brasileira. O samba nasceu no fundo dos terreiros, depois que acabava o ritual do sagrado, ia-se para o profano. Aí as pessoas que trabalharam naquela função daquele orixá iam brincar, iam batucar, e isso se transformou no samba, isso se transformou no axé, né, no pagode. Então muita coisa da nossa cultura tem a ver com a religiosidade, com a matriz que vem da África. Eu acho que isso daí pegou mesmo, vamos dizer assim, a partir do Nordeste, né? Sim. Porque foram lá que eles chegaram. Os primeiros portos foram Recife, Salvador, lá se espalhou muito, né?
porto de galinha, né? Exatamente. Que eram os escravos que chegavam no porto e não as galinhas, né? Sim, era para disfarçar e ninguém perceber, né? Sim. Então, você falou do Ibeji, né? Ibeji. Seria o mesmo que o Herê? Ou são coisas diferentes? São diferentes. Ibeji são orixás gêmeos, né? São orixás que dentro do culto africano, do candomblé, eles são os orixás que nasceram gêmeos, que são dois irmãos, né? Já o Herê, os Herês, eles são entidades, espíritos de criança, né? Eles não são orixás, eles são entidades. Tem essa diferença também. Orixá é um ser divino da natureza, né? E entidades são espíritos que viveram não há tanto tempo atrás e que tiveram uma vida terrena, né? E os Herês, eles são espíritos que vêm para trazer mensagem, porque, né, por uma criança ser um espírito puro, eles trazem mensagem dos orixás, eles trabalham muito com cura, as crianças trabalham muito com cura, entendeu? Então tem essa diferença entre Ibeji e Herê, né? É como se fala Cosme e Damião, né, dentro do sincretismo. Porque São Cosme e São Damião são dois santos da Igreja Católica, que são gêmeos e foram sincretizados com Ibeji. Por isso tem essa comparação, que Ibeji é o orixá das crianças, entendeu? Que cuida das crianças, entendeu? Que dá fertilidade às mães que querem engravidar. Quando uma mulher tem uma dificuldade de engravidar, cultua-se, Ibeji faz oferendas para Ibeji para ajudar naquela gestação. Eles vêm trazer a pureza. Exatamente, a pureza, vem trazer a alegria, a cura, porque uma criança, um espírito de um herê, brincando com doce, com guaranazinho, ele está curando. Né? Ali ele está trabalhando, limpando uma pessoa. Muito hoje em dia, a doença do século, por exemplo, que é a depressão, que é a ansiedade, são as entidades maravilhosas para trabalhar com isso. Porque eles despertam dentro de nós, que somos adultos, que vivemos essa vida tão pesada, eles despertam um pouco da criança que a gente tem dentro da gente e faz a gente se limpar, faz a gente se limpar de dentro para fora. Com docinho, com refrigerante, com guaraná, com a brincadeira deles, eles fazem muito. São os pequenos que fazem muito. Como eu diria, trabalho em silêncio. Exatamente, exatamente. Faz a bagunça ali. Eles bagunçam, mas o que ele está fazendo ali por trás daquilo, ele está limpando, né? A gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é o seguinte, é bom para quem está ouvindo. Muita gente vai num local, numa igreja, e faz uma consulta. Aí a pessoa dá o diagnóstico, dá o remédio, vamos dizer assim, e dali uns meses a pessoa volta com o mesmo problema. O que você diz a respeito disso? Né? Porque se você deu a solução e a pessoa volta com o mesmo problema, quem que agiu errado aí? A cura é como se diz dentro das religiões cristãs, a salvação individual. A cura também é individual. A mesma coisa que você ir no médico, passar uma consulta com aquele médico, ele te passa um receituário e você não compra aquele remédio, não toma aquela medicação, não muda a sua conduta, então você não resolve o mal. Muitas vezes uma doença, um mal, uma situação complicada, é um aprendizado para nós que somos espíritos eternos, que estamos usando esse corpo simplesmente para uma passagem, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldades na vida para aprender. Agora, se a gente não muda uma conduta, não muda o jeito de ser, não continua dentro de um quadrado, não adianta, não vai haver evolução. Então, não há mudanças. Então, quando a pessoa não pratica a mudança interna, não vai ter a mudança externa, entendeu? Eu contei uma história aí que o cara morreu, foi para o céu, conversou com Deus e queria ver o paraíso. Aí Deus mostrou para ele o paraíso, ele falou, mas só tem orelha aqui, língua aqui dentro. Aí ele falou, e o corpo? Deus falou assim, não, aqui no paraíso só entra aqueles que praticavam. Então o cara ouvia e falava. O resto, o coração que é importante e a mente não estava lá, né? Então, é isso que é a conduta do ser humano, né, que tem que mudar. Não adianta esperar um milagre. O milagre, ele não existe se não houver mudança. Nenhuma entidade vai curar, nem o próprio Criador pode curar se a pessoa não tem a mudança interna, não tem um aprendizado, né? Deus, ele, dentro da nossa concepção da religião da Umbanda, do Candomblé, a gente acredita que Deus, ele nos coloca aqui num plano, que esse plano Terra é um plano de expiação e evolução, para a gente evoluir como espíritos, como seres eternos, né? E a gente tem as entidades, que são os irmãozinhos um pouco mais evoluídos que nós, para nos ajudar. Mas só que eles não vão
tomar nossas dores nem tomar nosso karma. E nós temos que mudar, nós temos que ter nossa conduta, entendeu? Nós temos que ter o nosso diferencial, senão nada muda. E o universo é eterno, Deus tem tempo, o tempo não é um problema. Agora, se a gente não modifica, fica tudo igual. Bom, vamos fazer uma pequena pausa antes do Donizete falar. Eu quero avisar para vocês que no mês de outubro vamos ter 3 estreias. No dia 2 de outubro, segunda-feira, estreia da Cristina Medeiros. Dia 4 de outubro, quarta-feira, a Fabiana Morgado tem a sua vez de começar o programa, né? Fazer o seu primeiro programa. E no dia 6 de outubro, estreia a professora de Direito, Lúcia Cássia, às 17 horas. Então, não percam, estamos cada vez mais aqui na Web Rádio ABC, aumentando o nosso grupo de radialistas e com muitas informações para todos vocês em todos os ramos, né, da espiritualidade e da cultura em si. Enfim, aqui é um grupo grande e com uma diversificação intensa de todos eles. Adonis, tem alguma pergunta? Vamos ver como é que está a interatividade aqui, Roberval. Tem a Marissa da Silva aqui acompanhando o programa, também o Ogan Eliberto, temos também a Fernanda Abade, deixa eu ver quem mais do início do programa aqui, a Inês Flores, a Neuza, a Sônia Maquia, a Toninha também acompanhando, a Fernanda Abade, eu falar isso, viemos todos, e por falar nisso, ela quer dizer, no momento em que estavam falando aí, viemos todos da África, muito bom o comentário dela aqui sobre algum momento que vocês estavam falando sobre a África, né? E a Toninha, boa tarde, Roberval, Rodrigo e todos da web, é isso aí. Olha, hoje nós temos aqui uma pequena plateia aqui no nosso estúdio, né? Nós temos o Adonis, que está na parte técnica. Eu tenho aqui ao meu lado também a Sandra, que é um bandista, e a Fernanda, que é a médium da cura. Isso. Eu também temos aqui o Tacília e a Cátia, que estão no bate-papo intenso ali fora. É isso aí. Mas vamos continuar aqui. Só lembrando, né, Roberval, quem quiser mandar aí sua mensagem, seu recado durante o programa, o WhatsApp é 11 99772 4117. 99772 4117 é o WhatsApp que você interage com a gente aqui. Isso, se você tiver alguma dúvida sobre a Umbanda, sobre Candomblé, sobre Santos, Exu, qualquer coisa relacionada a esta religião, vocês façam a pergunta que o Pai Rodrigo responde para vocês e tira as dúvidas. Eu acho muito importante nós conhecermos religiões e filosofias através de pessoas que praticam, né, e são líderes. Porque muitas vezes, batendo um papo com o vizinho, a gente ouve coisas que não tem nada a ver e acaba tendo uma má impressão de algo que é produtivo e é bom para as pessoas, né? Apenas é ruim no outro que não sabe direito como funciona. E se você quiser já lançar uma pergunta também para facilitar para os ouvintes responderem também, pode lançar uma pergunta, tá? É como o Beval falou, é importante desmistificar, né? Então, eu gostaria de saber assim, o que os ouvintes acham, por exemplo, de Exu, a palavra Exu, né? Que, para desmistificar, né? Se eles tiverem alguma questão sobre Exu, né? Porque é um dos temas mais polêmicos da nossa religião, né? Então, aí os ouvintes aí, o que quiserem perguntar sobre Exu, né, estamos aqui. Ou até, aproveitando o gancho, né, de Dia de Cosme Damião, também sobre a invejado, sobre Cosme Damião, sobre os doces, se pode comer, se não pode. Podem perguntar aí, estamos aqui para isso. Iemanjá, Yansan, os orixás, né? Existem muitos orixás da Mãe África, né? Alguns cultuados aqui no Brasil, outros que não são cultuados, né? A cultura é imensa.
É imensa. Como eu digo, é uma coisa que se a gente se aprofundar mesmo, a gente vê que é realmente não é só uma religiosidade, é um meio de vida. O africano, ele não tem uma religião, ele tem um meio de vida, porque o africano, ele já acorda cultuando aquela divindade, o meio de vida dele, a cultura dele é em torno dessa parte religiosa, né? Então é um meio de vida, né? Não é somente, que nem aqui no Brasil a gente se dedica, por exemplo, lá em um culto religioso, seja de qualquer religião, uma vez por semana, 2 vezes no máximo. Já o africano não, ele vive aquilo, né? Ele vive a religiosidade dele, faz parte do dia a dia, da criação dos filhos, da educação, entendeu? Um pouco disso a gente ainda tem nas comunidades de terreiro aqui no Brasil, mas aos pouquinhos as coisas estão se remontando, né, no Brasil. Diz uma coisa, Rodrigo. Roberval, peraí que ainda tem aqui, já que você pergunta, temos algumas interatividades aqui agora, tá? Tem também aqui deixa eu ver o nome dela aqui, deixa eu abrir aqui para ver. Mariana, tá acompanhando também, estamos junto com o pai Rodrigo. Deixa eu ver o nome dele. Eliberton, ele perguntou assim, pai, eu amo o seu Ogum, fale sobre seu Ogum. E ele já respondeu sobre o Exu, ele colocou Exu, mudou minha vida, fala um pouquinho sobre Exu, o pessoal pensa que Exu é o Satanás. Então, aí você tem 2 pedidos dele, né? Sim. Um sobre o Ogum, o seu Ogum, Sim. E o outro sobre o Exu. O Ogum é o orixá ao qual eu sou iniciado já há 12 anos, né? Dentro da religião do Candomblé. Então, o Ogum, ele é quem enche minha barriga, que não é pequena, quem me alimenta, quem traz para mim vida, né? Abaixo de Deus, Ogum, ele é, vamos dizer, o meu caminho, né? Ele é o orixá ao qual, nos momentos mais difíceis da minha vida, me direcionou, né? Abaixo de Deus, eu tenho esse Senhor como meu guardião, meu amigo, meu pai, porque a nossa divindade a gente não trata como uma coisa distante. Nossa divindade, ela está aqui conosco. Então eu trato Ogum como meu amigo. Ele não é só meu pai, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu companheiro. Eu acordo, eu agradeço ele, eu falo com ele, eu reclamo com ele, eu debato com ele. É assim, entendeu? E Exu, né, como o meu irmão aí, Alberto, falou, Exu, ele é o magnetismo do universo. Ele é o agente universal. Sempre tem que ter alguém para fazer, por exemplo, aqui na nossa comunidade, no dia a dia, a gente tem o coletor de lixo, a gente tem o varredor de rua. Exu, ele é esse agente universal, ele vem para levar a sujeira, ele vem para abrir um caminho, ele vem para desmanchar. As pessoas deturpam muito a imagem de Exu, dizendo que Exu é uma coisa menor, que Exu é uma coisa mal evoluída, que Exu é uma coisa ruim. Muitos irmãos às vezes classificam Exu, Exu ele é um escravo, ele é um espírito. Não, Exu ele está mais evoluído do que a gente nos degraus da espiritualidade. Porque se ele não fosse mais evoluído que a gente não precisava dele, né? Ele vai onde a gente não vai. Exu é um agente universal, ele é caminho, ele é prosperidade, ele que nos ajuda aí a desvendar algumas coisas que às vezes no plano material nós não conseguimos, entendeu? Então Exu ele é um amigo aí do astral aí que, se a gente souber tratar bem, se a gente souber não desrespeitar, né? Porque tudo a gente tem que respeitar, desde Deus até as divindades, até os espíritos, a gente tem que ter respeito, não é tratar como se fosse permuta. Exu tem que fazer isso para mim porque eu dei aquilo para Exu, não. Exu ele trabalha dentro do merecimento. Aí seria negócio. Né? Exatamente, aí é permuta, né? Aí não daria certo. Diz uma coisa, não sei como é que você chama, as diferenças, as diferentes linhas, eu digo linhas, né? Sim. Caboclo. Certo. Qual é a diferença, seria a diferença entre cada um deles, ou pelo menos alguns deles, porque eu sei que tem várias, né? Olha, é como começávamos falando, né? Dentro da Umbanda a gente fala a parte da direita e da esquerda. Na esquerda a gente tem os Exus, os Pombogiras, os Exumirins. E na direita a gente tem a linha dos caboclos, dos baianos, dos boiadeiros, dos marujos, dos marinheiros, né? Dos ciganos. São espíritos que a gente trata como falange, né? São as falanges. Eles vêm, cada um tem um ponto específico, porém não que seja só aquela linha. Por exemplo, Preto Velho trabalha muito na cura. É um espírito de cura, né? Mas Preto Velho também pode trabalhar aí num caminho, pode trabalhar aí para desobsessão, pode trabalhar aí contra os vícios. Marinheiro é uma linha de
de espíritos que trabalham na desobsessão, trabalha na limpeza dos vícios, né? Boiadeiro trabalha muito na linha do karma, boiadeiro dá muita força, né? Ajuda a pessoa no âmbito emocional. Caboclo também trabalha muito com cura, né? Na linha de cura, na linha de limpeza, desobsessão. Ligação com os índios. Seriam os índios, os primeiros, os donos da terra, né? Os donos do Brasil, né? São os índios. E são os primeiros índios. Existem aqueles caboclos mais bugres, que são os que mal falavam o português, até a mistura, né? Onde juntou português com o índio, com o negro, e deu a raça do caboclo, né? Que aí vem os boiadeiros, vem os baianos, que são espíritos nordestinos, que migraram, que construíram as cidades grandes, que tem histórias também, os mestres juremeiros também, que são espíritos que trazem muita cura, muita ciência. Então, a Umbanda, ela é um local onde os espíritos podem trabalhar, onde os guias são bem-vindos para trabalhar. Conta a história de quando foi decodificada a Umbanda, porque eu digo que a Umbanda não foi fundada, a Umbanda ela foi codificada, né, por Zélio Fernandino de Moraes. Ele era um médium de um centro kardecista de Mesa Branca, e aí tem as palestras, né, vem os espíritos evoluídos, os seus doutores, dão aquelas palestras, e numa dessas palestras, ele era médium dessa corrente, ele manifestou um índio, um caboclo desceu, se identificou como caboclo da Sete Encruzilhadas. Aí os dirigentes da mesa pediram que esse espírito subisse, que ali não era a hora de trabalhar espírito de caboclo, de índio, ali era para trabalhar os doutores, os senhores da ciência, os espíritos mais assim, evoluídos, assim, né? Aí o caboclo se retirou. Aí, nesse mesmo médium se manifestou um outro espírito se identificando como um doutor, deu uma palestra muito bonita, todo mundo elogiou, bateu palma, e aí ele se revelou que era o mesmo caboclo que estava ali antes, só que ele teve que assumir uma outra encarnação dele que ele teve, para poder ter espaço naquela mesa. E daquele dia em diante, ele não ia precisar mais fazer isso, porque ele queria fundar, né, trabalhar num culto onde todos os espíritos possam ser bem-vindos. O nordestino, o caboclo, o índio, o marujo, todos os espíritos que tivessem um bem para fazer poderiam estar ali trabalhando. Por mais menos esclarecido que possa ser no entendimento nosso, né, porque nós humanos temos mania de classificar, de julgar tudo, até o que está acima da gente. Então aí vem a Umbanda, né? A Umbanda dá espaço para todos. Compreendendo suas palavras sobre todas essas falanges, isso é uma diversificação. Né? Exatamente. Porque se fosse só, por exemplo, caboclos, aí já não teria, não mostraria tanto essa expansão, né? Essa diversidade. Seria uma coisa ali, só aquilo ali. Exatamente. E é a cara do Brasil, né? A Umbanda e o Candomblé é a cara do Brasil, com todo esse sincretismo, essa mistura de raças. Vem um pouco dali. No sul, a gente tem um tipo de povo, no Nordeste é outro, no Centro-Oeste. Então, essa mistura que existe dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, é a cara do Brasil, né? Com certeza, porque nós aqui, praticamente brasileiro mesmo, só os índios mesmo. Exato, o brasileiro mesmo, nativo é o índio. É o índio. E olha lá que hoje em dia, até índio puro tá difícil. Tá difícil. A gente vê na televisão uns índios meio diferentes. Índios mesmo, são aquelas tribos que de vez em quando aparecem no Amazonas, né? Ali meia dúzia de índios, 10 índios. Né? Ali são os nativos, donos da terra, né? E a ancestralidade fala disso, né? Porque é interessante no caso dessa falange, né, dos caboclos, porque o índio, muita gente, quando eu escrevi um livro sobre Amazonas e Templários, muita gente acha que o índio é ignorante. Até os dias de hoje. Assim como acham também que o preto é ignorante. E o conhecimento deles, tanto de um como de outro, é muito amplo. Sim. Dentro o índio, a cura, hoje em dia a gente tem aí as pessoas que fazem tratamentos alternativos com ervas, com folhas. Isso vem do índio. Que conhece uma raiz, que conhece uma folha, que mistura com aquela e faz um remédio, entendeu? Eu tô com uma crise renal, né? Eu tomo chá. Meu companheiro conseguiu um preparado lá com folhas da Amazônia, que é o que está me tirando a dor, entendeu? Isso veio da onde? Isso vem do índio. O negro, por exemplo, também tem muita coisa que traz
que a gente usa hoje em dia, que a gente nem sabe mais que tem aquela origem. Então, as pessoas têm que parar de diminuir, né, que nem a religião mesmo, falando de religião. Todo mundo acha que é Umbanda e Candomblé, é uma religião do ignorante, do pobre, né? Mas, antigamente, realmente era. O médico do pobre era o pai de santo, era a mãe de santo. O psicólogo do pobre é o caboclo, é o preto velho, entendeu? Porque é uma terapia você sentar e conversar com a entidade. Você vai levar bronca, você vai levar puxão de orelha, você vai ter conselhos. Eu trabalhei muitos anos em hospitais e conheci vários médicos que frequentavam a Umbanda. Médicos, inclusive, tinha um lá que de vez em quando ele se empolgava, né? E era interessante porque ele falava, sabe? Eu falei, puxa, que legal, né? Porque o médico, você fala, pô, médico, né? Sim. Porque dá a impressão que é uma religião assim, que nem você marginalizada, falou, né? Marginalizada, e o cara ali falando Sim. isso numa boa. E hoje em dia até tá mais fácil, porque tá na moda hoje a religião. Tem muito artista que tá se abrindo, falando que é da religião, postando em redes sociais. Precisa. Antigamente as pessoas escondiam as 7 chaves, não, eu sou católico, ou então não, eu sou espírita. Não, hoje em dia eu sempre falo, a gente tem que se classificar, somos umbandistas, somos candomblecistas, né? Não temos que se esconder porque, né, não estamos mais na Idade Média. É por isso que é bom o esclarecimento. Exato. Né? Porque vai cortando essas arestas. Sim, né? As grandes mídias antigas, né, que por exemplo, as outras religiões, né, tinham espaço na televisão e atacavam a religião da Umbanda, do Candomblé, falando que era coisa do demônio, mostrando todo aquele show de horrores lá, né? Hoje em dia a mídia, todo mundo tem um celular na mão, pode passar sua opinião e pode falar sobre a religiosidade, entendeu? Então isso é muito bom. É porque o cinema, que nem eu sou escritor, então você cria um mundo, né? Sim. Quando você escreve um livro, você cria um mundo. Dentro desse mundo, você escreve o que você quer. Exatamente. Você que é o Deus daquele livro. Exatamente. Você criou aquilo ali. Então, em alguns aspectos, isso no cinema, por exemplo, funciona negativamente, porque as pessoas não entendem que é uma história. Elas sabem que é um filme inventado por alguém, mas elas confundem com a realidade, acham que aquilo é realidade. Então você vê, é muito mais fácil o cinema, a gente pegar um personagem, o diabo, então você já relaciona com ele. É antagonista, né? Tem que ter, na vida tem que ter um também. As pessoas criam realmente, como você disse. E na vida, né, como a vida imita a arte, né, também tem isso também. Porque em alguma época teve que se criar uma figura para explicar o que estava acontecendo de errado na vida da pessoa. E aí foi a culpa pro diabo, né? A pessoa tem um vício, o homem trai a mulher trai o homem, quem é a culpa de quem? É do diabo, ou é uma maldição que fizeram para aquela pessoa. Então sempre teve essas questões. E aí quando se trouxe a religião do preto para o Brasil, a religião do pobre, do marginalizado, do índio, foi lá naquela religião que fizeram isso para você. Vai lá desfazer porque o negócio tá lá. A maldade é claro que existe, mas as pessoas elas só falam que a maldade vem de um lugar. Não, a maldade vem do coração do ser humano. Às vezes tem pessoa que está fazendo ali uma vigília, um jejum dentro de uma igreja e está obrando mal também, né? Então, é como se diz, né? A espiritualidade ela vem simplesmente para curar a gente de dentro para fora. Não adianta a gente querer se curar se a gente está olhando a vida do vizinho, está criticando a vida do outro e nada muda, né? Resolve. Ô, Beval, falta 15 minutos. Vamos ver aqui como é que está a interatividade. Ricardo Sena, estou aqui ouvindo. Silvana Morená é um exemplo para todos nós, seus filhos. Meu pai sendo entrevistado. Esse homem é meu herói. Rodrigo Lopes, meu babá Lorixá. Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver, deixei aqui no WhatsApp, tem algumas pessoas que estão fora do grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Mariana já tinha mencionado, também já tinha mencionado o Eliberton e já tinha mencionado também a Maressa Silva. E diz aqui, estou aqui, pai, acompanhando o senhor, lhe amo muito, obrigado por tudo, Maressa. E Eliberton colocou, meu irmão tem orgulho de ser seu irmão e funcionário. Agora aqui no grupo, deixa eu ver aqui, a Bibi Moura dando boa tarde, a Sônia, Roberval, gostaria de perguntar para o Rodrigo se quando o médium recebe o espírito, é mesmo o espírito que ele recebe. O médium fica consciente ou ele não fica? Essa seria a minha pergunta. É a Sônia, né?
Então, Sônia, existe vários graus de mediunidade, né? A incorporação é uma coisa muito séria, né? Não se chega no terreiro ou no centro e simplesmente já recebe, né? Existe muito estudo, existe muita preparação, a pessoa tem que estar purificada, existe um preceito, o antes e o depois, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Quando a pessoa está em incorporação, a pessoa não fica em total desligamento, porque senão seria uma possessão. A incorporação é a alteração da consciência, onde o espírito toma momentaneamente aquele médium para poder falar, para poder cuidar, para poder ajudar, direcionar, entendeu? Durante esse momento, o médium ele fica como se fosse num estado de transe, um pouco desligado, e ali quem está regendo é a entidade, o espírito, que está dando a direção para a pessoa, entendeu? Então, sim, é um espírito, é uma outra personalidade que toma conta da pessoa, mas para isso existe preparação, estudo, não é simplesmente chegar lá, fechar o olho e chacoalhar. Tem toda uma preparação, né? E você fica consciente ou inconsciente? É um estado alterado de consciência. Existem momentos de inconsciência, mas a gente não seria muito bom estar totalmente inconsciente, entende? Então a gente tem momentos de alteração da consciência. Ela disse assim, porque aconteceu com minha irmã, estava muito doente e nos indicaram para levar um espírito japonês. Mas uma dúvida minha, a senhora que é espírita estava benzendo a minha irmã. Ela não soube o nome da minha irmã. Ficou aí a minha dúvida. Ela dizia que estava recebendo o espírito da minha mãe, mas não sabia o nome dela. E aí tem aquela coisa, né? Aí é mistificação, né? Porque assim, o plano espiritual é tão grande como o mundo, né? As pessoas às vezes vão nos lugares e existem médiuns, mistificadores que falam, eu estou tendo contato aqui com o espírito. Então, é como ela falou, se fosse realmente o espírito, teria que reconhecer. Isso acontece, às vezes é raro, mas acontece de aparecer algum familiar, aí tem que dar um nome mesmo, né? Mas aí foi uma mistificação. Isso aí, com certeza, é uma pessoa que não estava querendo surpreender a pessoa, entendeu? Impressionar, mas isso é até grave, porque mexe com dores das pessoas. As pessoas que têm um trauma, uma perda, você está mexendo com o sentimento das pessoas, né? Então isso aí é mistificação. A Neuza colocou, tenho um cunhado que muitos anos atrás fazia trabalho e uma vez participei para ver se eu conseguia um emprego. Ele tinha recebido um Exu, ele me passou uma mensagem para mim, falar de tal ponto até chegar em uma empresa. E eu fiz um dia, mas comecei de um ponto bem antes e terei também bem antes da empresa. Não consegui. Ele fez o trabalho novamente, mandou me chamar e falou que eu não consegui porque não fiz como ele pediu. E falou para mim voltar no dia seguinte. E assim fiz como ele me pediu e realmente dessa vez deu certo. Consegui ficar empregado em uma metalúrgica. Então, não sei se você conseguiu entender, tem um corretor ortográfico aqui que atrapalha às vezes, mais do que ajudar, mas pelo que eu entendi aqui, ela foi, né, e ele orientou ela como devia fazer, mas ela não fez exatamente como ele falou. Aí ela fez. Voltou novamente nele, falou o que aconteceu, ela foi, e aí ela fez realmente do jeito que ele falou e conseguiu um emprego. Exato, é que nem o médico, às vezes o médico faz para você um tratamento. Toma um remédio de 8 em 8 horas para você eliminar aquela enfermidade. Se você não fazer aquele tratamento, você não vai eliminar, né? Como o médico falou. Assim também é como o espírito. Às vezes o espírito fala, faça dessa maneira, mude desse jeito, faça esse preparado, que você vai conseguir aquele resultado. Também dentro do seu merecimento, claro. Você fazendo, você recebe, né? Agora, se você não seguir direito aquela diretriz, né? Aí fica difícil, né? Tem a nossa parte e a parte deles também, né? Aí eu aumento um pouquinho o que você falou, porque se você tem uma infecção, o médico passa um antibiótico, você toma um comprimido e não toma mais, dali 2 dias não adianta tomar aquele remédio que não vai fazer mais efeito, porque o corpo já vai conhecer, né? Adquiriu resistência. Então é a mesma coisa, né? Se a pessoa receita, se você foi num local, seja onde for, para resolver um problema, e a pessoa lhe passa um remédio, vamos dizer assim, aplica esse remédio em você. Porque senão, você foi lá para fazer o quê, né?
Exato. Você e também a mudança, né? A mudança que vem de dentro para fora. Nós temos a conduta, né? Que o Espírito pede que nós temos, a evolução. Porque não é só esse plano aqui, a gente vem de outros planos e vamos para outros. Então, não adianta, o Espírito ele não é um quebra-galho nosso, ele não é um faz-favor nosso. A gente tem que ter uma evolução. Quando eles nos ajudam em algo, em alguma graça que a gente alcança, é porque a gente tem um merecimento, a nossa conduta está boa e a gente precisa também daquela evolução, né? Muitas pessoas acham que ir no terreiro é encomendar. Tem gente, eu vou na macumba que eu vou fazer um negócio para fulano de tal, que eu vou derrubar um, que eu vou fazer... Não é bem assim que funciona. Tem quem faça, é claro, não dá para ser hipócrita falar que tudo são flores. Tem quem faça, mas não é esse o sentido, né? Como dentro de toda religião tem as pessoas que são desviadas, mas, né, o sentido real da religião é a evolução, né? A Umbanda dentro da caridade, o Candomblé dentro das suas obras espirituais, isso é o que faz nós, seres humanos, evoluir. Dá o sentido de uma evolução de algo a mais que tem além desse mundo físico. Outra coisa, Rodrigo, falou em incorporação. Certo. Incorporação, no meu entender, é quando você recebe o espírito, né, que nem você explicou aí todos os detalhes. Existe um médium que ele não incorpora, mas ele se comunica mentalmente, ou ele ouve, né, a mensagem, alguma coisa assim. Sim. Existem vários tipos de graus mediúnicos, né? Desde a sensibilidade, que todo ser humano tem sensibilidade. Todo ser humano já sentiu um arrepio do nada, já sentiu um estado um pouco, né, um pensamento, um sonho, todo mundo tem uma historinha para contar, né? Todos nós somos seres sensíveis, né? Mas a mediunidade vai desde a incorporação, ao médium de cura, que pode com as mãos, estender as mãos e passar um passe, uma energia, a psicofonia, que é aquele que escuta, que ouve ou psicografa. Existe o médium simplesmente que sente a energia. Existem vários graus de mediunidade, não é só a incorporação. E dentro do terreiro, vários, né? Existe o médium só de passe, existe o médium só de cura, existe o médium de transporte. A minha amiga Sandra, que está aqui, ela é uma médium muito boa de transporte, de limpeza, entendeu? Então, existem vários graus de espiritualidade, entendeu? Então, tudo isso você nasce, entendeu, com aquilo. Então, isso é trabalhado, é desenvolvido, entendeu? É porque eu lembro, na época que o Chico Xavier começou com o espiritismo, né? Começou o espiritismo não, ele começou a expandir, né? A falar sobre isso, porque era muito... Aí vem para as mídias, os livros, né? Aí eu lembro como debochavam dele na televisão, quanta bobagem ele falava, e ele, aquela calma dele, ele respondia, e é interessante por isso, né? Que se você for ver, hoje em dia, ele foi o ponto, o estopim, né? Explodiu e fez com que hoje a coisa expandisse. O senhor, como escritor, pode dizer melhor do que eu. Ele é o escritor, né? Ele foi o carteiro, né? Na verdade, ele trouxe as mensagens do outro lado, mas ele foi o escritor brasileiro que mais lucrou, mais teve obras, mas todo o lucro dele foi revertido. Então, como dá pra gente falar de uma pessoa dessa, entendeu? Um espírito, um homem, que hoje é um espírito tão maravilhoso, né? Teve o programa que ele participou lá, na época, o Pinga Fogo, onde o negócio era para desmistificar, mas todo mundo não tinha argumento, porque tudo que era perguntado, ele tinha a ótica do espiritismo para dar, entendeu? Uma resposta que eu achei interessante, porque ele tinha aquele jeito dele falar, né? Aqueles gestos, sempre foi assim. Sim. E o cara, para debochar, perguntou se ele era gay. Na época usava outra palavra. Sim. Perguntou se era gay. Ele falou: espírito não tem sexo. Exatamente. Tem sexo ao ser humano e aos animais. Então, uma resposta simples que mostra uma realidade que pouca gente não consegue associar. As pessoas elas querem atacar, que nem na própria religião africana. Você vê muitas pessoas zoando, tirando sarro, você vê na mídia, nos programas de televisão, galinha preta, isso, aquilo. É uma coisa que o pessoal ainda ataca hoje, mas hoje é menos, mas assim, é uma coisa que a gente atacar toda hora ridículo, que nem o próprio Chico Xavier foi atacado também, tentaram desmitificar ele, mas, né, o que vem de Deus não adianta, os dons de Deus não tem... Rodrigo, vamos aqui, vamos lá. Falta 3 minutos, né? Vamos aqui.
O Ricardo, deixa eu ver aqui. Pai Rodrigo, o que o senhor acha do Ifá, é isso? Isso é uma vertente. Está misturado com o candomblé? Essa é uma das perguntas. Quer responder essa primeira? O Ifá é uma filosofia de vida muito importante, né, que já é uma coisa muito mais enraizada, aí já é africano mesmo, né, não tem nem misturas, né, porém está chegando com muita força aqui no Brasil, desde 1980 para cá, e está de certa forma, algumas pessoas, claro, não todas, né, tentando diminuir a tradição que o candomblé tem de mais de 400 anos já aqui no Brasil. Por exemplo, isso não é mais necessário, isso. Então, a mistura não é positiva. Nosso arroz e feijão, que a gente já aprende já no candomblé, já que outras pessoas vieram antes, nos sustenta. Então, o time que está ganhando se mexe. A outra pergunta dele é, na sua opinião, você acha que ainda existem pessoas fiéis ao juramento feito dentro do seu axé? Hoje em dia, infelizmente, essa fidelidade não existe mais tanto. Ainda existe pessoas, né? Mas assim, hoje está muito mais prático. A pessoa acha que o terreiro do vizinho é mais forte. Eu vou lá naquele terreiro porque ali a mãe de santo recebe mais 30 espíritos. Eu vou naquele outro porque o pai de santo ali recebe sei lá quem. Então, hoje em dia está tudo muito na modinha, muito mistificado. Então, essa fidelidade hoje está um pouco mais quebrada. Antes, a pessoa entrava naquela casa e ficava, né, o resto da vida. Hoje não. Hoje a pessoa contesta. É que nem ir no médico e eu vou num outro médico para ver se o diagnóstico daquele está certo. Vai no pai de santo, vai em outro, no fim. Vai pegar uma segunda, terceira opinião? Vai pegar onde estiver. Na verdade, ele quer encontrar aquele que dê a resposta que ele quer, né? Aquele que fala o que ele quer ouvir. Não a resposta ideal. Exatamente. Né? Aí vai pulando de galho em galho. Uma hora o galho quebra. Sim. Esse é o grande problema do ser humano, porque tem essa tendência de não aceitar a resposta que ele não espera. Exato. E tem gente que se aproveita muito disso, né? Sim. E aí as pessoas querem, aí vai lá no outro, fala o que quer, mas o resultado não é o esperado. Com certeza. Com Infelizmente. certeza. Vamos ver o áudio da Toninha aqui que ela colocou. Deixa eu achar ela aqui que sumiu, peraí. Ela colocou um áudio aqui. Vamos lá. Oi, boa tarde, Roberval. Sei que já está terminando o programa, mas há muito tempo atrás, na minha adolescência, vi acontecer isso dentro da minha casa. Minha tia veio fazer uma visita para minha mãe, veio com meu tio, e minha mãe, meu irmão, tinha um quadro de Iemanjá na cozinha. E assim que ela chegou, ela começou a conversar e tal, e aí ela recebeu um espírito lá que eu não me pergunte que espírito que é, que eu não sei. Porque, vou ser sincera, falar para você, eu respeito todas as religiões, sou católica, hoje evangélica, mas tenho um respeito muito grande por todas as religiões, porque onde está Deus, eu creio que tudo é bom. Então, eu vi acontecer, realmente a pessoa muda, a voz muda, aí meu tio só falou, vamos rezar o Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso que vai embora, né? Aí todo mundo começou a rezar o Pai Nosso e realmente o Espírito foi. E até hoje eu não lembro muito bem o que falou, não. E era uma voz de homem e só de falar eu me arrepio, sabe? Eu me arrepio porque eu não sei porquê eu sinto essas coisas, né? E depois ela quis parar, eu sei que ela sofreu muito, né? Antes de morrer, ela sofreu muito porque ela parou, ela não quis mais o espiritismo, ela quis ficar só na igreja católica. Então, eu sei que ela teve um sofrimento muito grande. Hoje ela já é falecida. Eu queria estar passando isso para vocês. Se der tempo, se não der, eu agradeço da mesma forma. É um relato muito como todo mundo tem sempre um parente que tem uma mediunidade assim acima da média, né? Como ela falou aí, né? É muito importante o médium, ele não pode manifestar em qualquer local, porque tem preparação, tem momento para tudo, né? O médium é que nem uma antena. Se ele não está bem sintonizado, ele pode captar uma energia que não seja tão boa, né? Ou vem em momentos que não sejam ideais, né? Tem muita gente que está no samba bebendo e recebe espírito. Isso não é normal, não é uma coisa que aconteça ou que possa acontecer, né? Então, como eu falo, e a escolha também, né? Não vamos dizer assim que ela sofreu simplesmente porque ela largou, ela se afastou do karma dela. Ou seja,
A gente acredita que nós viemos com karma, uma decisão que a gente tem antes de encarnar aqui na vida. A gente vem com aquela função. Quando a gente desvia daquela função, acaba que nossa vida fica um pouco sem sentido. Então a gente aí acaba se perdendo, aí as coisas se dificultam. Mas é um relato muito interessante, porque isso eu escuto muitos relatos disso, de pessoas que manifestam, de pessoas que têm a presença de espíritos, assim, do nada em casa, né? Mas tudo tem hora, momento e dia, né? Não é assim, do nada. Eu vou fazer a minha pergunta e depois, como eu falo, você pode ir para as considerações finais, tá? Como é que fica? Porque desde garoto eu frequentei muito a igreja católica. Hoje não tenho que confessar que não frequento nenhuma. Nem católica, nem nenhuma outra. Mas acredito em Deus, não é uma questão de descrença, não. É uma questão mesmo de momento. Mas ainda tenho muito forte a questão da igreja católica comigo, toda uma história de vida. E eu me lembro desde quando era garoto essa situação de pessoas espíritas, pessoas do candomblé, pessoas da Umbanda, frequentarem a igreja católica simultaneamente, né? Participar dos dois. Certo. Como é que funciona essa relação? Como é que consegue fazer essa associação? Certo. Então, a religião umbandista, candomblessista, ela é muito sincrética, né? Por exemplo, temos Ogum. Ogum é um orixá que foi sincretizado com São Jorge. Lá na Bahia, por exemplo, quando é dia de São Jorge, lá na Bahia é sincretizado com Oxóssi, que para nós é Ogum, né? Quando existe, eles vão na missa primeiro, assistem a missa de manhã e depois vão pro terreiro à noite fazer a festa. É uma coisa muito cultural, entendeu? Por causa do sincretismo, né? Por exemplo, Cosme e Damião, como estávamos falando, São Lázaro e São Roque, lá na Bahia existe uma capela erguida para esses dois santos, que foi erguido por escravos, né? Porque esses dois santos são sincretizados com o Baluaí, que é o orixá da cura dentro da religião. Então, na nossa religião, a gente consegue aí transitar, a gente consegue escutar uma missa, a gente consegue, mas é muito difícil para um católico ir no terreiro, porque aí já é diferente. Verdade, eu vejo exatamente isso. Vocês conseguem complementar. Exatamente. Né? O contrário, não. Ao contrário, né? A gente ir numa missa é muito bom, assim, participar de uma missa, participar de um culto. Já fui em cultos evangélicos, já fui em missas, já fui em reuniões maçônicas. A gente participar de tudo, né? A gente transita, porque a nossa fé nos acompanha em qualquer lugar, né? Mas a recíproca às vezes não é verdadeira, né? É difícil um católico participar. Apesar que hoje em dia está muito mais aberto, né, a conversa religiosa. Eu acho que é uma questão cultural, né? Porque se a gente olhar para pensar, a pessoa começa a torcer para um time, ela vai naquele time até morrer. Exatamente. A pessoa começa por exemplo, tem uma outra questão também que ela pega e não sai mais. Partido, por exemplo. Muitos, de repente, defendem um partido. Não um candidato. Quando a pessoa está num candidato, ela pode mudar. Mas quando ela está no partido, focada no partido, ela não muda mais de partido. Sim. Ela fica. E isso é opinião minha. É lógico, são coisas humanas, é difícil. Eu acho que não é saudável. Você que tem que estar aberto, porque o mundo todo muda o tempo todo, e você tem que estar atento a tudo isso. Exatamente. Né? E você passear consciente nessas diferenças vai fazer você ter certeza daquilo que você quer. Sim. Quando você se limita e fica ali somente numa situação e se nega a ouvir qualquer outra, fica muito complicado. É complicado. Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa que a menina, né, a mãe levou a menina até o terreiro porque ela estava passando uma dificuldade, porque a menina começou a namorar um menino que a mãe era da igreja evangélica, a menina é da Umbanda, e estava tendo muito atrito porque a mãe não aceitava de jeito nenhum, né? Só que nós, por exemplo, se eu tenho um filho, meu filho começa a namorar com a menina da igreja evangélica, não é problema nenhum, entendeu? Quando a gente tem concreto naquilo que a gente confia, a gente pode conversar, dialogar em qualquer lugar. Quando a gente tem alguma insegurança, a gente se fecha, a gente se torna fanático. Aí é o problema, entendeu? Então o importante é a gente ter fé e segurança, e não desmerecer a do outro. Se lá na Índia, por exemplo, a vaca é um deus para eles, né? A gente vai diminuir isso, vai falar que é errado, que isso é... Não, a cultura deles é aquela. A gente pode ir lá, verificar e pronto. Aí a nossa fé é diferente. Às vezes a pessoa que está lá nos Estados Unidos acha a nossa fé, porque o brasileiro é muito... às vezes tem uma fé assim muito supersticiosa, então às vezes é mistificado do lado de lá. Eles diminuem a gente e assim por diante, né? Agora, quando você tem segurança, você vai em qualquer lugar, né?
O fanatismo faz mal. É a confiança naquilo que a pessoa acredita. Né? Exato. Fanatismo faz mal. Em qualquer, seja religioso, seja político, seja no futebol, seja, tudo que é demais faz mal. Bom, Rodrigo, infelizmente o nosso horário aqui está chegando ao fim. Então eu queria que você fizesse as considerações finais. Você pode passar aí o endereço do centro, os contatos, né, na mídia. Fica à vontade para falar os endereços. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite, viu? Foi muito gostoso o nosso papo. Espero que os ouvintes também tenham gostado. Quero agradecer, né? Vou passar meu número de contato aqui, meu WhatsApp, quem quiser conversar, às vezes precisar de alguma coisa, ou tirar mais alguma dúvida, né? Aí deixa em aberto. O meu número é 96434-3849. 96434-3849, né? O nosso templo, o nosso terreiro fica em Suzano, né? Ali no Jardim do Lago, na rua Guenter Koralevski, 523, Casa 5, tá? E nas redes sociais eu tô como Rodrigo Lopes, né? Quem quiser ir lá, tô no Facebook, não tenho Instagram, tenho só Facebook. Pode ir lá nos procurar, né? E estamos aí, né, para poder aí trabalhar dentro da espiritualidade, fazer o bem e a quem precisar, né? Porque o bem, como eu te falei no começo, Deus é bom a todo tempo. Cabe a nós também fazermos nossa parte. Nós temos que refletir a luz. Exatamente, a gente temos que refletir. O hino da Umbanda fala isso, refletir a luz divina. É porque geralmente eu escrevo assim, se você recebe a luz, você não adianta ficar de costa para a luz. Você vai ver só sua sombra no chão. Sim. Se você ficar de frente para a luz, você vai refletir. Abraçar tudo. Exatamente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e também agradecer aqui as presenças da Otacília, da Sandra, umbandista, e da Fernanda, que é médium da casa do Rodrigo, né? E da Sandra. Isso. Então, agradeço mais uma vez. Achei. Se alguém quiser entrar em contato com ele, pode fazê-lo pela Web Rádio ABC, que ele também foi cadastrado no WhatsApp. Vocês podem fazer pergunta, conversar com ele. E assim a nossa missão vai terminando no dia de